Olá, graça e paz seja sobre todos. Vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 7. Você que está chegando agora, que é novo aqui, quero te falar, já temos, a meditação nos capítulos anteriores. Então você volta lá, assiste, é um conteúdo muito bom. Nós estamos sendo muito edificados com esse estudo. Você que já está nos acompanhando, quero louvar a Deus pela tua vida. Nós temos uma jornada aí, até o capítulo 16. Então fica com a gente, deixa já o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos. Vamos espalhar, o estudo da palavra de Deus. A palavra diz assim: meu povo perece porque falta conhecimento. Então vamos estudar e conhecer a palavra de Deus. Amém? Eu queria, antes de começar a falar sobre o capítulo de número 7, eu queria dar para vocês aqui como que eu poderia falar aqui? Um panorama bíblico da nossa fé, uma origem da nossa fé. Eu queria falar para você, Deus, no Antigo Testamento, ele chamou um homem chamado Abraão. Você já deve ter ouvido falar de Abraão. Abraão foi pai de Isaac e pai de Jacó. Jacó é aquele homem que lutou com o anjo, que lutou com Deus. E ele teve o seu nome mudado para Israel. Jacó, ele é o pai de 12 filhos e de Jacó, surgiu as 12 tribos de Israel. Jacó, ele teve o nome mudado para Israel. Jacó é o pai dos judeus. O povo de Israel é o povo judeu. Jesus, ele é um judeu. E Deus, ele tinha uma promessa para Abraão. Ele falou: Abraão, de ti eu farei uma grande nação. E através dessa grande nação, Deus, ele separou uma nação. Israel era uma nação separada para Deus, para ser uma nação de sacerdotes, para ser uma nação santa, para que através dessa nação os outros povos, as outras nações fossem abençoadas. Então Deus começa ali, O início Deus escolheu um homem, e através desse homem, Deus gera uma família, um povo, uma nação, e através dessa nação, Deus vai abençoar todas as nações. Então vamos agora para o contexto do Novo Testamento. Jesus foi enviado ao mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus foi enviado primeiramente para os seus. Jesus era um judeu e foi enviado para os judeus. Então nós vemos aqui esse contexto, esse panorama. Jesus, até esse momento aqui do capítulo 7, o seu foco era pregar para os judeus, para que os judeus pregassem para as outras nações. Então nós vemos aqui, nós poderíamos falar um título aqui desse capítulo, Esse capítulo poderia chamar aqui, da Galileia para o mundo. Poderia chamar aqui também um outro contexto, de uma fé, de uma religião morta para uma fé viva. Nós vemos que Jesus, ele veio para os judeus. E nós vemos até que o capítulo 7, que os judeus, eles estavam resistindo a Jesus. Eles tinham uma fé, mas a fé deles não vinha do coração. A fé deles estava presa a tradições humanas, a rituais humanos, a cerimônias de aparência. E Jesus estava sendo resistido por essa religião morta. E até o momento que Jesus encontra aqui com uma pessoa que não é do povo judeu, que não tinha muito conhecimento de Deus. Ela provavelmente estava ouvindo falar de Jesus e ela teve uma fé viva em Jesus. A mulher aqui grega, Ciro Fenícia, que tinha uma filha que estava endemoniada, ela teve fé no Senhor e pediu para Jesus, orar por ela. E nós vemos então Jesus vindo de um contexto de ministrar para os judeus, e agora está abrindo o seu ministério para os gentios, para o mundo. Então vamos falar alguns detalhes aqui do capítulo 7, já ficou um pouquinho claro aqui de onde nós viemos e para onde nós vamos.
Marcos 7, versículo 5. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas humanas que são preceitos humanos, né? Então nós vemos aqui Jesus ele tocando em um assunto. Jesus estava com seus discípulos e os fariseus, os mestres da lei, questionaram Jesus por que eles não cumpriam a cerimônia religiosa de lavar as mãos. Presta atenção, essa cerimônia religiosa não tinha nada a ver com higiene. Era uma doutrina humana que os religiosos daquela época ali, eles tinham criado essa doutrina para ter uma aparência de purificação, uma aparência de santidade, mas isso era uma aparência exterior. E Jesus ele confronta isso assim de uma maneira dura. Jesus chama eles de hipócritas. Jesus fala: vocês são falsos. Vocês têm uma falsa adoração. Vocês adoram a Deus seguindo rituais. Vocês adoram a Deus seguindo tradições humanas. Vocês adoram a Deus, né, de uma maneira superficial, mas não de coração. Lembra quando Samuel foi ungir a Davi como rei? Deus falou para Samuel: Samuel, não atente para a aparência, não olhe para o exterior, eu olho para o coração. Deus ele não olha para esses rituais exteriores, para essa aparência exterior. Deus olha para o nosso coração. A verdadeira adoração é uma adoração que flui de dentro para fora. Nós não nos achegamos a Deus, né, de maneira exterior. Nós não nos achegamos a Deus, né, fazendo coisas exteriores para nos achegarmos a Deus. Nós fazemos, é o que flui de dentro, é o que toca o coração de Deus, né? Vamos seguir aqui o estudo. Né? No versículo 10, Jesus ele vai falar de uma questão aqui da honra aos pais. Né? Ele fala aqui, ó, versículo 10. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe será punido de morte. Vocês, porém, dizem: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isso é uma oferta ao Senhor, então vocês os dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição de vocês mesmos, que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Jesus dá um exemplo aqui, né, dessa doutrina humana deles e fala: vocês fazem muitas coisas semelhantes a essas, e essas coisas, elas invalidam o mandamento de Deus. Essas coisas invalidam a lei de Deus. Deus ele instituiu uma lei lá nos 10 mandamentos. Deus falou: honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Aquele que honra pai e mãe tem promessa de vida longa, tem promessa de ser bem-sucedido. Mas o que estava acontecendo aqui? Os religiosos daquela época, eles inventaram uma oferta que era dada ao templo, e quem desse essa oferta ao templo não precisava mais de servir o pai e a mãe, de honrar o pai e a mãe. Então eles estavam, através desse ritual, invalidando o mandamento de Deus. E Jesus confronta isso, falando: vocês estão invalidando o mandamento de Deus, fazendo, né, um ritual humano. Vocês estão andando no caminho contrário, estão andando no caminho que não agrada a Deus. No versículo 15, Jesus ele fala assim, ó: não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Versículo 20, o que sai da pessoa, isso é o que contamina, porque de dentro do coração das pessoas
é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Jesus agora fala de uma questão do coração. Como nós estávamos falando, a religião morta, ela está preocupada com uma pureza exterior. A religião morta, ela está preocupada com uma aparência exterior. E Jesus fala aqui, o que importa não é a aparência exterior. O que importa não é lavar as mãos, lavar os copos. O que importa é o que sai de dentro do coração. Eu lembrei de um texto de Jeremias que diz assim, que o coração do homem ele é enganoso, ele é corrupto. Esse é o nosso coração. O nosso coração ele é enganoso, ele é corrupto. Mas Jesus é aquele que veio para tirar o pecado do mundo e para nos transformar em novas criaturas. E essa transformação, ela primeiramente, ela passa por um reconhecimento dessa nossa incapacidade. Ela passa por um arrependimento. A palavra arrependimento é mudança de mente. Muitas pessoas vivem iludidos, pensando que são pessoas boas. Mas no fundo, nós sabemos que a nossa natureza é má. Que do nosso coração brotam coisas ruins. E quando nós reconhecemos que nós temos esse coração e nós pedimos ajuda, nós reconhecemos que somos doentes, nos arrependemos de quem nós somos, Jesus começa a trabalhar e nos transformar. Jesus ele fala aqui em Marcos, nos capítulos anteriores que nós já estudamos, ele fala assim, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu vim para os pecadores que se arrependem. Então que eu e você possamos ser esses que têm esse coração que reconhece que precisa de ajuda. Não se feche, não se ensoberbeça, não busque uma aparência exterior, falando, não, eu sou uma pessoa boa. Não, fala, Senhor, eu preciso de Ti, eu careço de Ti. Me ajuda, me transforma, me dá um novo coração. Amém? Então nós vemos aqui aquilo que eu comecei a falar no início, Jesus estava ainda ministrando os judeus. E Jesus agora ele sai dali, e ele vai para uma outra região. Aqui no versículo 24 fala que ele foi para a região de Tiro e de Sidom. E entrando em uma casa, não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. No entanto, não pôde se ocultar. Aí fala aqui, uma mulher cuja filha estava possuída de um espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, presta atenção. Eu falei que Jesus veio para os judeus. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus disse, deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher, por causa dessa palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus veio caminhando da Galileia para o mundo. Jesus veio caminhando de uma fé morta para uma fé viva. Jesus, ele falando para os judeus, muitas vezes foi resistido, muitas vezes foi questionado, mas quando ele se deparou com uma mulher estrangeira, uma mulher gentia, ela tinha ouvido falar de Jesus de alguma maneira e ela estava com uma fé viva, cheia de esperança. Esse texto aqui de Marcos 7 também está lá em Mateus 15 e diz que em Mateus 15 ela chama Jesus de filho de Davi. Jesus, ele é o filho de Davi. Jesus, ele é o Messias. Ela reconhece Jesus como o Messias. Essa fé dela, ela
ela toca em Jesus. Jesus fica impressionado com a fé dela. Por quê? Porque ela não é do povo judeu. Ela não tem os ensinamentos que o judeu tem, mas ela tem uma fé mais viva do que os judeus. Isso daqui impressiona Jesus. E Jesus ele fala para ela, eu não vim, né, a princípio para os de fora, eu não vim a princípio para os estrangeiros, eu vim cumprir a promessa que Deus fez para Abraão, eu vim para o meu povo, eu vim para os judeus, é necessário, é mais importante, né, que eu ministre primeiro a eles e depois eles ministrem a vocês. Mas Jesus, vendo a fé daquela mulher, Jesus é tocado e Jesus abençoa, né, essa mulher com um milagre. E nós vemos uma aplicação aqui também, né, do que aconteceu com essa mulher. Essa mulher cheia de fé em Jesus, ela intercede por sua filha. E nós, eu quero deixar aqui uma aplicação para nós pais, né, você que o seu filho, né, tem alguma dificuldade, você pode orar a Deus pelo seu filho. Né, nós temos um ministério que é conhecido como Ministério Débora. É um ministério, não é da nossa denominação aqui, não é da nossa localidade aqui. É um ministério de oração que diz assim, mães de joelhos, filhos de pé. Comece a interceder, continue a interceder, persevere a interceder pelo seu filho, com fé, porque Jesus é aquele que pode mudar o coração do seu filho. Amém? Vamos seguir aqui para o final do capítulo. A cura de um surdo e gago, né? Um surdo e mudo, né? Que Jesus curou também. Jesus aqui fez uma cura meio estranha para os nossos dias de hoje, né? Jesus enfiou o dedo no ouvido do homem, cuspiu, né, no seu dedo e colocou saliva na língua do homem. Que coisa mais estranha, né? Muito estranho para nós hoje, mas vamos ler aqui o texto. De novo, versículo 31. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe aproximaram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contasse isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo, tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem, né? Nós, lendo esse texto aqui, né, e esse tipo de cura que Jesus falou, para os nossos dias, né, nós achamos estranho. É importante eu te falar uma coisa, né? A Bíblia não foi escrita para nós. Né? Eu ouvi um irmão falando isso, ele falou assim, é importante quando nós lemos as Escrituras, nós entendemos que a Bíblia não foi escrita para nós. Como assim, Edu? A Bíblia não foi escrita para nós? Sim, a Bíblia não foi escrita pensando, né, nesse povo, nessa igreja do século 21. A Bíblia ela foi escrita para um povo específico, em uma época específica. Nós hoje lemos a Bíblia e podemos absorver, né, e aplicar os ensinamentos da Bíblia. Mas é necessário nós entrarmos, né, no entendimento do que o autor quis dizer. Quem era esse povo que o autor escreveu? Qual era a cultura desse povo? Né? Para a cultura daquela época, o que Jesus fez ali com aquele surdo e mudo não era assim algo tão assustador como é para nós hoje. O que Jesus fez para eles era normal. Jesus tocou ali nos ouvidos, usou a saliva e tocou na língua daquele homem. Aquilo ali não escandalizou ninguém. E Jesus mostrou ali que ele é o Deus Todo-Poderoso. E o que me chama a atenção aqui no versículo 37 é que essa cura de Jesus
ela parece que ela trouxe assim um abrir de mente para as pessoas que viram ali, né? Você vê o que eles falam aqui no versículo 37, fala que eles ficaram admirados e diziam assim, ó, tudo ele tem feito muito bem. Você lembra de algum contexto que fala assim, ó, tudo ele tem feito muito bem, ou alguma coisa parecida com isso? Né? Eu acho que esse texto, ele levou as pessoas que estavam vendo Jesus andando na terra e tudo que Jesus fazia, eles começaram a ver o Deus Criador. Lá em Gênesis diz que Deus, quando ele criou todas as coisas, Deus disse assim, e viu Deus que tudo era muito bom, e abençoou Deus a criação. Então aqueles que estavam vendo Jesus, o próprio Deus caminhando na terra, Jesus, ele estava ali espelhando o Deus Criador. Jesus, ele estava ali revelando o Deus Criador. Porque por onde Jesus andava, tudo ele fazia bem. Amém? Então essa é a mensagem de hoje. Saia da religião morta e vá para uma fé viva. Essa é a mensagem de hoje para você. Semana que vem temos mais. Marcos capítulo 8. Fique com a gente. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.